Eu estou empolgado para o que veremos na aula de hoje. Tudo bem com você? Eu sou o professor Igor Chicoletti, de Matemática, e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, vamos falar sobre medidas de tempo e medidas de massa, estabelecendo relações entre dia, semana, mês e ano, na nossa aula. Preparado? Então vamos lá para a hora de aprender. Vamos iniciar a aula pensando um pouco sobre as medidas de massa e de tempo, que são duas unidades de medidas muito utilizadas no nosso dia a dia. Isso mesmo! Como já vimos nas últimas aulas, você usa essas unidades constantemente na sua vida. Por exemplo, para saber a sua massa corporal, ao se pesar na balança, para realizar a compra de produtos no mercado, como sempre utilizamos esse exemplo, no preparo de sua receita, entre outras situações. As unidades de massa são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Outros exemplos de medidas de massa são a arroba, a libra, a onça e a tonelada, sendo que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. A unidade de massa utilizada muda de acordo com o objeto que será pesado. Por exemplo, para comprar carne, geralmente usamos o quilograma, mas quando vamos comprar uma quantidade menor que 1 quilo, por exemplo, 0,4 quilogramas, automaticamente nós fazemos a conversão e pedimos 400 gramas de carne. Ou seja, existem várias medidas de massa e podemos usar cada uma delas em situações diferentes, de acordo com o contexto necessário. Por exemplo, grama é a medida mais comum para a massa e adotada pelo Sistema Internacional de Unidades. Toneladas é uma medida bastante comum, utilizada para massas muito grandes. Em vez de dizermos que algo tem, por exemplo, 2.000 quilos, é mais conveniente dizer que possui 2 toneladas. Aquilo que eu havia falado para você. Depende muito do contexto. O quilate, usado comumente no mercado de metais preciosos. O quilate é bastante comum, por exemplo, para referir-se às alianças produzidas por misturas metálicas. Ele geralmente é usado para medidas pequenas. Exemplo, 1 quilate corresponde a 0,2 gramas. O arroba é uma medida muito adotada na agropecuária, comum para cortes bovinos, em que o preço do bovino é dado por arrobas. Geralmente, um arroba corresponde a 15 quilogramas. Você com certeza já utilizou alguma dessas medidas ou já ouviu sobre elas em alguma notícia no jornal, por exemplo. Além dessas medidas de massa que acabamos de ver, existem outras menos utilizadas no Brasil, como o grão, a libra e a onça. Por isso, é importante que você entenda que existem várias medidas de massa e, a partir da equivalência de cada uma delas, podemos usá-las de forma correta. Além das medidas de massa, temos também as medidas de tempo. Na aula de hoje, vamos estudar essas medidas e estabelecer relações entre dia, semana, mês e ano. Ao falar em tempo, lembrei-me de um poema chamado O Tempo. O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que,
infelizmente, nunca mais voltará. O tempo, Mário Quintana. O autor desse poema é o que eu acabei de falar, o Mário Quintana. Eu acho muito interessante a maneira como ele nos faz refletir sobre a forma como gastamos nosso tempo. E quando menos percebemos, já se passaram 6 horas, ou já é sexta-feira, ou então já é Natal. Já se passaram meses e já terminou o ano. Realmente o tempo passa muito rápido. Mas me responde uma coisa. Na sua opinião, o que é o tempo? O tempo pode ser considerado como uma medida de duração ou o período em que determinado acontecimento ocorre. Por exemplo, quanto tempo você demora para se deslocar de casa até o seu trabalho? Quanto tempo para preparar uma receita? Quanto tempo dura o verão? Quanto tempo falta para chegar o dia do seu aniversário? Quanto tempo dura uma semana? Para calcular o tempo, nós usamos os segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e daí em diante. Para realizar essa contagem de tempo, nós podemos utilizar vários instrumentos. Você sabe algum? Isso mesmo que você pensou. O relógio. Temos o analógico e o relógio digital. Também podemos utilizar o calendário. O calendário é dividido em meses, semanas e dias. E com ele podemos organizar nossa agenda de atividades durante o mês. Na verdade, durante o ano, se bem organizado. Vamos observar esse calendário? Esse é o calendário do ano de 2022. Cada ano é dividido em 12 meses, que podem ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cada mês é dividido em semanas. Vamos observar no calendário o mês de junho, por exemplo. O mês de junho vai do dia 1 até o dia 30. Ou seja, tem 30 dias e é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 semanas. As semanas são divididas nos 7 dias da semana que você conhece. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, meu favorito, sexta, meu outro favorito e o sábado. Você deve estar se perguntando, como um calendário pode influenciar na minha rotina? Como ele pode me ajudar a contar o tempo? Vamos ver um exemplo. Luana está contratando um serviço na internet para sua casa. Ela precisa escolher o dia de efetuar o pagamento da fatura. Uma decisão difícil. Sabendo que a Luana recebe o seu salário todo dia 15, qual das datas sugeridas seria a melhor opção para a Luana? As datas sugeridas pela operadora para que a Luana efetue o pagamento de serviços são: letra A, todo dia 1º de cada mês. Letra B, todo dia 5 de cada mês. Letra C, todo dia 20 de cada mês. Vamos pensar juntos aqui. Se a Luana escolhe o dia 1, a fatura da internet vencerá antes do recebimento do salário dela. Lá vai o nome dela para o SPC. Se escolher o dia 5, ela também esbarrará no mesmo problema. Porém, se ela escolher o dia 20, a fatura da internet vencerá 5 dias depois do dia em que Luana recebe o seu salário mensal. Pode até pagar adiantado, hein, Luana? Então, essa é a data ideal para o pagamento da fatura. Agora, vamos verificar uma situação envolvendo uma data comemorativa? Observe o calendário do mês de agosto, o mês do meu aniversário. O Dia dos Pais é comemorado anualmente no segundo domingo de agosto. No ano de 2022, o Dia dos Pais será comemorado em qual data? Vê aí, vê aí. Isso mesmo, no segundo domingo de agosto, que será no dia 14. Já organiza aí para dar o presentão lá pro teu pai, hein? Ou para pedir do seu filho. Na escola do Joaquim,
A festa em comemoração ao Dia dos Pais será realizada na sexta-feira, anterior ao segundo domingo de agosto. Ninguém vai para a escola no domingo, né? Em qual dia a festa será realizada? E aí? Sábado 13? Isso mesmo, dia 12 de agosto, a sexta-feira. É muito comum que os períodos oficiais para execução de um serviço sejam contados em dias úteis, ou seja, sem contar com os fins de semana, sábado e domingo. Vamos para mais um exemplo. Dia 6 de junho, Marcelo comprou uma televisão e no ato da compra, o vendedor informou que o aparelho pode ser trocado com até 7 dias úteis após a data da compra. Vamos observar no calendário. Até que data o Marcelo poderá trocar a televisão? Lembrando que são 7 dias úteis, então não vamos contar com o sábado e com o domingo. Vamos contar lá, ó, 7. Terça 7, quarta 8, quinta 9, assim por diante. Bom, a TV poderá ser trocada até o dia 15 de junho, até essa quarta-feira. E o nosso último exemplo de hoje é o da Marina. Ela trabalha em uma empresa que possuía 30 dias de férias. Oh, maravilha, meu sonho. Porém, desses 30 dias, ela já usufruiu de 9 dias. Quantos dias de férias Marina ainda tem disponível? 30 menos 9 igual a 21 dias disponíveis. Agora, vamos pensar juntos. Esse período de 21 dias corresponde a quantas semanas? Para saber a resposta, é muito simples. Nós precisamos pegar o valor total de dias e dividir por 7, que é o número de dias que uma semana contempla. Então, 21 dividido por 7 é igual a 3. Isso significa que 21 dias corresponde ao período de 3 semanas. Como vimos durante nossa aula de hoje, podemos utilizar os relógios analógicos ou digitais e o calendário para medir o tempo. Mas a medição do tempo nem sempre foi assim. Você sabia que antigamente ele era calculado de acordo com a posição do Sol? Isso mesmo. Esse foi o nosso primeiro relógio que se tem notícia, esse aí que está na sua tela. A necessidade de contar o tempo surgiu a partir das exigências que apareceram ao longo da história do homem em sociedade. O relógio de sol mais antigo é um egípcio, datado de 1500 a.C. É impressionante como o ser humano conseguiu criar um recurso sem precisar de uma máquina. Aqui ele usa apenas o sol. Esse relógio funciona da seguinte forma. Os mostradores dos relógios são divididos por linhas que correspondem às horas. Eles têm uma haste encaixada na vertical, que é uma espécie de ponteiro chamado de gnomo. E ele quem faz sombra à medida que o Sol se move. Porém, esse relógio não era tão preciso como o relógio atual, pois não tem escalas de minutos e mede somente as horas. Além disso, a sua haste precisa estar alinhada com o eixo de rotação da Terra, e a contagem das horas só ocorre em dias de sol. Hoje em dia, esse tipo de relógio ainda pode ser encontrado em jardins e áreas abertas para decorar o ambiente. Outro método antigo de contar o tempo eram os relógios de areia ou ampulhetas. Nas ampulhetas, o tempo é marcado a partir da queda, ou seja, da passagem constante de grãos de areia de um espaço para outro. A contagem do tempo começa quando, ao ser virada a ampulheta, a areia começa a cair na parte inferior e termina quando o último grão cair. Porém, esse recurso apenas marca o tempo que está passando, não informa o horário do dia, quase como um cronômetro hoje em dia. Atualmente, pode ser usado para marcar o tempo em partidas de jogos de tabuleiro. Depois de uma aula repleta de aprendizados importantes, vamos testar os nossos conhecimentos na hora da atividade. A atividade 1 diz o seguinte: leia a situação problema abaixo e assinale a alternativa correta. Rafaela fez uma ultrassonografia e descobriu que está grávida. O exame foi feito após 35 dias da concepção do bebê. De quantas semanas Rafaela está grávida? Letra A. Rafaela está grávida de 3 semanas. B.
Rafaela está grávida de 6 semanas. Letra C. Rafaela está grávida de 5 semanas. Letra D. Rafaela está grávida de 4 semanas. Editor, coloca o tempo na tela, por favor. Bom, sabendo que uma semana tem 7 dias, 35 dividido por 7 dá 5 semanas. Então, a Rafaela está grávida de 5 semanas. Vamos lá para a atividade 2. Considerando que o dia 31 de maio é o Dia Internacional de Combate ao Fumo, observe o calendário e responda as perguntas. Letra A. Em qual dia da semana o Dia Internacional de Combate ao Fumo caiu? Observando aí no nosso calendário, olhando ali domingo, segunda, terça-feira. Essa é a nossa resposta. Letra B. 10 dias úteis antes do Dia Internacional de Combate ao Fumo, a professora solicitou uma redação. Em que data a atividade foi realizada? Lembrando que os dias úteis não contam com os sábados e domingos. Vai contando aí. 1, 2, 3. Antes, tá? 4, 5. Bom, o trabalho foi solicitado no dia 17 de maio. Agora estamos quase chegando ao fim de uma aula. Porém, antes vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. O tema da aula de hoje foi sobre medidas de tempo e medidas de massa, e como estabelecer relações entre dia, semana, mês e ano. Iniciamos a aula falando sobre as medidas de massa, que são muito utilizadas no nosso dia a dia, seja para saber a nossa massa corporal, ao se pesar na balança, para utilizar compras de produtos no mercado, no preparo de receitas, entre outras situações. Aprendemos que é importante entender que existem várias medidas de massa e, a partir da equivalência de cada uma delas, podemos usá-las da forma correta. Aprendemos sobre a grama, que é a medida mais comum para a massa adotada pelo Sistema Internacional de Medida. Tonelada, que é uma medida bastante comum, utilizada para massas muito grandes. Quilate, que é usado comumente no mercado de metais preciosos. Quilate, por exemplo, é usado para se referir às alianças produzidas por misturas metálicas. Aquela aliança de ouro, que geralmente é de 17 quilates. A arroba é uma medida muito adotada na agropecuária, muito comum para cortes bovinos. Além das unidades de massa, aprendemos sobre as medidas de tempo e estabelecemos relações entre dia, semana, mês e ano. Para isso, usamos o calendário da CEMED, do ano de 2022. E assim compreendemos que cada ano é dividido em 12 meses, que podem ter 28, fevereiro, né? 29 em anos bissextos, o mês de fevereiro, 30 ou 31 dias. As semanas são divididas em 7 dias. Desses 7 dias, 5 são dias úteis, de segunda a sexta, e 2 são fins de semana, sábado e domingo, os meus favoritos. Enfim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado e percebido o quão interessante foi. Se você sentir a necessidade de rever a nossa aula, basta nos seguir em nossas redes sociais. Os vídeos de todas as nossas aulas estão no YouTube, no canal do Sintedes. Pode também nos acompanhar nas postagens do Instagram. A propósito, já está nos seguindo, né? Segue nosso Insta, isso ajuda bastante.
Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!